Amém. Graça e paz, amados. Já tem dias que eu não prego aqui, né? Mas é um prazer, é uma alegria muito grande poder compartilhar da palavra do Senhor com os amados irmãos. Domingo passado nós estávamos na nossa igreja, lá em Nova Lacerda. E nós vamos pensar um pouco sobre esse assunto que eu quero já passar para os irmãos, que quando nós lemos Mateus capítulo 28 e também o livro de Atos, capítulo 1, verso de número 8, sobre fazer missões. Nós vamos pensar um pouco sobre isso hoje à noite. E interessante que a Bíblia diz que devemos ser testemunha de Jesus em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Então é paralelamente. O pastor Alessandro já falando sobre a nossa campanha de modernizar, de reformar, ampliar a nossa tenda aqui em Ponte Lacerda. Nós também estávamos vendo lá em Nova Lacerda, os irmãos lá com o desafio de construir a casa pastoral. E é uma igreja pequena, poucos irmãos, e lá eles têm ainda, não têm o privilégio que nós temos já. Aqui a gente oferta e alguém faz a obra, né? Alguém se dedica à construção. Lá por eles serem poucos, então eles ofertam, e tiram dia da semana, final de semana, feriado, e eles estão construindo a casa pastoral, né? Eles estão metendo, né, a mão na obra lá, porque não tem recurso. De repente você que está aqui nesta noite, que pode também abençoar os irmãos lá em Nova Lacerda, na construção da casa pastoral. Quem paga aluguel sabe, né? Pagar aluguel é um pagamento muito ingrato, né? Você paga e nunca tem, né? Nunca é seu, né? Então, eles estão nesse desafio de construir a casa pastoral. De repente, você que tem uma especialidade na área da construção, né? De repente, fazer contato com o pastor Ednei lá para dedicar um final de semana, né? Ajudando ali, dando a sua mão de obra, certamente será bem-vindo para os irmãos naquele projeto. Eu quero convidar os amados irmãos. Na última vez que nós pregamos aqui, nós pregamos sobre, eu gosto muito, amado, de pregar sobre pessoas, né, sobre a biografia de pessoas. E eu lembro que nós pregamos sobre Estevão, né, sobre esse homem. E eu gostaria de hoje à noite pensar na nossa missão como igreja e continuar olhando para a vida desse homem chamado Estevão. E o que nós podemos aprender com ele. E lembro que nós finalizamos a nossa reflexão lendo o último ato da história de Estevão, né? O último ato de Estevão entre nós. E está lá em Atos capítulo de número 7, verso de número 54, até o final do capítulo. E nós vamos ler então essa história desse nosso amado irmão Estevão. E para tanto eu gostaria de pensar com os irmãos hoje sobre chamados para uma missão. Chamados para uma missão. Atos capítulo de número 7, verso de número 54, até o verso de número 60, até o final dessa história. Diz assim a palavra do Senhor. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus
e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele e, lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Chamados para uma missão. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos descobrir que nós temos dois chamados na nossa vida. O primeiro chamado é o chamado para a salvação. O chamado para a salvação. Depois o chamado para a nossa missão, para cumprir a nossa missão enquanto igreja, que é eu, que é você, que é cada um de nós, que somos todos nós. Nós temos pensado muito nesses dias sobre a palavra avivar. Avivar nos traz a ideia de alguém que estava vivo, mas morreu. E agora esse processo de avivar é tornar a vida aquele que morreu. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Gênesis capítulo 1, capítulo 2, nós temos o ato da criação. E não somente o ato da criação, mas também temos a maneira perfeita como o homem se relacionava com Deus e como Deus se relacionava com os nossos antepassados. Então, isso está em Gênesis 1 e também em Gênesis capítulo 2. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 3, a partir do verso de número 15, então a palavra de Deus diz que essa perfeição, ela foi quebrada. Com a entrada do pecado no mundo, no meu e no seu coração. Essa perfeita harmonia, esse relacionamento perfeito, ele foi quebrado por causa da entrada do pecado. Gênesis capítulo 3, verso 15, tem a história dessa queda, desse mundo agora sendo transtornado e passa a viver uma nova experiência de decadência em todos os aspectos. Quando nós olhamos para Ezequiel, capítulo de número 37, a palavra de Deus, quando Deus levanta o profeta Ezequiel, era para profetizar vida para uma nação, para um povo, que embora conhecendo a Deus e a sua palavra, mas agora por causa do pecado, estava vivendo longe de Deus. As pessoas que Deus manda Ezequiel pregar a sua palavra, eram pessoas iguais a mim e a você. Comiam, trabalhavam, casavam, davam-se em casamento. Pessoas iguais a nós, mas a Bíblia diz que sem Cristo, sem a presença de Deus, nós, embora podemos exercer, podemos respirar,
podemos fazer muitas coisas, mas algo está incompleto dentro de nós. Então agora Ezequiel, ele levanta, ele abre a sua boca em obediência a Deus e a sua palavra, para profetizar vida para uma nação que tinha a aparência de vida, mas que na verdade estavam mortos pelos seus delitos e pecados, como escreve o apóstolo Paulo algum tempo depois. Então esse homem chamado Ezequiel, ele começa a profetizar. E à medida então que Ezequiel ele profetiza, prega a palavra de Deus, a Bíblia diz que essa nação, ela volta a ter vida. Essa nação, ela volta a viver. Isso também explica o que Paulo escreve muito tempo depois, quando em Romanos capítulo 3, verso de número 23, ele diz: todos pecaram, e por causa do pecado, todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Esta glória que Adão experimentou lá no Jardim do Éden. Em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, o mundo perdeu essa noção. O mundo perdeu essa capacidade. E quando Paulo ele escreve dizendo que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, ele está dizendo para mim e para você, para cada um de nós, que algo foi tirado de nós. Algo foi arrancado de nós. E essa palavra que Paulo usa, destituído, era uma palavra na época de Paulo muito comum, porque era a época dos reis, a época dos príncipes. E certamente Paulo, ali conhecendo a história de Roma, talvez ele já tinha ouvido falar de algum príncipe que perdeu o direito de reinar, de um rei que perdeu o direito de reinar. Então Paulo aproveita essa palavra destituído para explicar o nosso relacionamento com Deus. Se antes, por causa da ausência do pecado, a nossa comunhão era total, era plena, era abundante com Deus, agora, pela presença do pecado no meu e no seu coração, porque a Bíblia declara: todos pecaram. Todos pecaram, não há uma pessoa que não tenha pecado, todos pecaram, e por isso nós perdemos o direito de reinar com Deus, de estar nessa perfeita harmonia, perfeita comunhão com Deus. Nós perdemos o direito. Mais tarde, continua o apóstolo Paulo falando também para os nossos irmãos da igreja de Roma. Romanos capítulo 5, verso de número 12. Paulo diz: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. E nós sabemos, amado, a maior aflição humana, a maior aflição de qualquer ser humano é o medo da morte. Como a morte é dolorida no coração de uma família. Esses dias nós, até peço aos irmãos, a oração dos irmãos, não dá para explicar aqui em detalhe, mas eu peço a oração dos irmãos para meu irmão mais velho. Ele está numa situação muito delicada, internado lá em Cuiabá. E assustado já um pouco com o quadro dele, eu pedi para um dos irmãos,
vai lá no hospital, faça uma oração com ele, de que ele confesse a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, peça perdão pelos seus pecados, porque amanhã nós não sabemos. Então, amado, nós sabemos como é forte, como é impactante essa sensação quando a morte bate à nossa porta. Quando a morte avizinha de nós através de um ente, de um amigo, de um membro da família. A Bíblia diz que por causa do pecado, nós temos que passar agora pela experiência da morte. Mas não era assim. Não era essa a vontade de Deus. Não era esse o plano de Deus. E aí, continua o apóstolo Paulo, quando escreve a carta a Éfeso, capítulo de número 2, verso de número 10. Não vamos ler o texto agora, mas podemos tirar algumas conclusões do que Paulo escreve aos Efésios. Ele fala que antes nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Delito, transgressão contra Deus, contra a palavra do Senhor. Todos pecaram. Destituídos estamos agora da glória de Deus. E Paulo fala então, quando nós estávamos mortos por causa do nosso pecado, por causa da nossa transgressão contra o Senhor e a sua palavra, nós estávamos mortos. É interessante que morto para o apóstolo Paulo não era apenas aquela pessoa prostrada, deitada em um caixão. Ele está falando que nós podemos andar, que nós podemos trabalhar, que nós podemos procriar, que nós podemos casar, mas sem Cristo nós estamos mortos. Sem Cristo, o homem está morto. Sem Cristo, a mulher está morta. Embora tendo aparência de vida, ainda permanece na morte. Todos pecaram. E o salário do pecado é a morte. Alguém trabalha esperando no final do mês ser remunerado por um salário que ela recebe no final do mês. É a remuneração do seu trabalho. Aquele salário que ela recebe, ela sabe, eu trabalhei, então eu mereci receber esse salário. E o apóstolo Paulo pega essa linguagem para dizer para mim e para você, que agora a morte é o salário, é a consequência, é o resultado de uma vida longe de Deus. De uma vida conduzida pelo pecado, pela iniquidade, pela maldade do nosso coração. E então Paulo escreve dizendo isso. Mas ao mesmo tempo que Paulo escreve isso para a igreja de Éfeso, também ele escreve que agora nós somos ressuscitados em Cristo. Que agora nós somos ressuscitados em Cristo, ressuscitado nele e por ele. E é interessante a gente pensar nessa afirmação do apóstolo Paulo, que nós somos ressuscitados nele e por ele. Significa que não tem como alguém ser ressuscitado a não ser por ele. Por mais santos que qualquer ser humano seja, mas ele morre como resultado do seu pecado. Mas agora Paulo diz que quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para Jesus, para o sacrifício que ele realizou na cruz do Calvário por mim e por você, a Bíblia diz que nele nós somos ressuscitados. E é interessante também quando ele diz por ele. Não é por Maria que alguém vai ser ressuscitado.
Não é por Pedro que alguém vai ser ressuscitado. Não é porque tenho uma religião que eu vou ser ressuscitado. Não é porque eu sou crente que eu vou ser ressuscitado. Não é porque eu pertença a uma igreja X ou Y que essa igreja vai me dar o poder de ser ressuscitado. Mas nós sabemos que em Cristo, como Ele morreu e venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia, a Bíblia diz, por Ele nós somos também ressuscitados. E além de ser ressuscitado, a Bíblia diz que nele, por causa do sacrifício dele, Ele nos fez assentar com Ele nos lugares celestiais. Ele nos fez, por causa dele, nós somos ressuscitados e nós somos agora assentados com ele nos lugares celestiais. Ninguém pode assentar-se nos lugares celestiais por uma outra razão, de uma outra maneira. Só por ele nós podemos ter vida e vida eterna. Só por ele nós podemos agora ter o direito de nos assentar novamente nos lugares celestiais. Lembra o que nós falamos no início? Que por causa do pecado, nós perdemos o direito de reinar. Nós fomos destituídos do nosso direito de reinar. Mas agora, em Cristo, Ele nos coloca novamente no assento que o pecado tirou de nós. Através dele, do sacrifício dele, então, agora recebemos o direito de reinar novamente. E aí, nesse mesmo texto, continua o apóstolo Paulo a nos dizer, ou nós podemos afirmar com base no que Paulo escreve, se antes nós vivíamos por causa do pecado, para fazer a vontade da carne e do nosso pensamento, agora, ressuscitado em Cristo, vivemos para as boas obras. Nós não praticamos boas obras para ser salvo. Nós praticamos boas obras porque somos salvos em Cristo Jesus. Ele diz agora, vivemos em Cristo para as boas obras. E a maior de todas, boa obra que eu posso praticar como prova do meu amor por alguém, entra agora no que eu quero falar com a igreja. Cumprir a nossa missão. Mas para cumprir a nossa missão, nós vamos olhar para a vida desse nosso irmão, o irmão Estevão. A primeira afirmação para que nós cumpramos a nossa missão é manter-se cheio do Espírito Santo. Mantenha-se cheio do Espírito Santo. Quando nós confessamos a Cristo como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que o Espírito Santo começa a fazer morada em nós. Mas nesse processo de o Espírito Santo fazer morada em nós, depende de mim e de você. Em que nível de vida eu quero viver? Eu pretendo viver para cumprir a minha missão. Quando nós pensamos num carro, vamos comparar a nossa vida a um carro. O carro tem uma certa autonomia. Ele abastece aqui em Ponte Lacerda e vamos para Cuiabá. Alguns carros, de repente, precisam parar para fazer
uma recarregar em cárceres. Outros têm maior autonomia, talvez lá nos 120. Outros talvez nem precisam parar. Mas o certo é que ele precisa parar para recarregar a sua vida. Verso de número 54 e o verso de número 55, a Bíblia fala do nível de batalha que nós enfrentamos nesse mundo de pecado, nesse mundo decaído. Diz a palavra do Senhor que enquanto Estevão testemunhava da palavra e do Deus da palavra, a Bíblia diz que eles, ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Nós sabemos que existe uma guerra entre a velha e a nova natureza. Eu quero fazer uma pergunta para você. Alguma vez você se sentiu ofendido com alguém que lhe pregava a palavra do Senhor? Alguma vez você ficou ofendido pela maneira como o pregador pregava? Aí talvez você vai dizer, nunca, agora está sendo a primeira vez. Me perdoa. Mas quanto de nós, muitas vezes, nos sentimos ofendidos por causa de uma pregação? Porque alguém falou conosco de uma maneira que nós nos sentimos agredidos, até violentados, pela maneira como essa pessoa pregava. A Bíblia diz que quando Estevão pregava, e ouvindo a palavra do Senhor pela boca de Estevão, a Bíblia diz que aqueles homens ficaram enfurecidos com ele e rilhavam os dentes de raiva contra aquele pregador. Portanto, meu amado, se você sentir-se ofendido com o pregador nesta noite, eu te entendo, mas eu te amo e Deus te ama. Porque muitas vezes, amado, essa questão da velha natureza e a nova natureza é uma guerra para nós, é uma luta para todos nós. Muitas vezes o Senhor nos agride, muitas vezes o Senhor ele vai contra tudo aquilo que a gente acreditou até agora, contra aquilo que a gente praticou até agora. Mas a palavra do Senhor nos diz, meu amado, que o pai que ama o seu filho, ele açoita o seu filho. Ele açoita o seu filho, ele disciplina o seu filho. Não porque ele quer o mal do seu filho, mas porque ele ama o seu filho, ele corrige o seu filho. Então, muitas vezes, ao ouvir a palavra do Senhor, eu sei que a raiva não é contra o pregador. Eu sei de onde ela vem. E eu sei porque ela vem no nosso coração de vez em quando. E muitas pessoas, para não sentir-se ofendidas, elas até evitam de ouvir a palavra do Senhor. Elas até evitam um lugar onde ela pode ouvir a palavra do Senhor, porque a palavra, muitas vezes, ela soa na nossa velha natureza como uma agressão, como uma violência. Quem de nós que pelo menos uma vez não ficou chateado, porque ouvia a palavra do Senhor sendo pregado? Estevão já compreendia o que escreveria mais tarde o apóstolo Paulo, quando lhe diz em Efésios capítulo 6, verso de número 12, a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra principados e potestades desse mundo mau.
Então nós entendemos, nós compreendemos muitas vezes, amado, por não compreender a natureza da nossa luta, nós estamos usando armas erradas. Nós usamos estratégias erradas, porque não compreendemos a natureza da nossa luta. Estevão estava pregando para um grupo de pessoas que ainda eram dominados pela velha natureza, pela natureza do pecado, pela natureza da transgressão, da iniquidade contra o Senhor. E então eles ficaram enfurecidos. Mas esse homem, chamado Estevão, por ele compreender a natureza da sua pregação e a natureza do coração para quem ele pregava, ele sabia da necessidade de manter-se cheio do Espírito Santo. Nós precisamos, como igreja, eu e você precisamos, como igreja, a entender cada dia a natureza da nossa batalha. O nosso irmão Davi, 1 Samuel, capítulo 17, a Bíblia diz que Davi preparava para o embate, um dos maiores embates da sua vida, que era enfrentar Golias, o gigante. O problema maior de Israel naquele dia, naquele tempo, era esse homem chamado Golias. Mas Davi, ele entendia a natureza da sua batalha. Ele entendia a natureza daquele inimigo que se levantava contra a vida dele. Ele sabia qual arma ele devia usar e qual arma ia ser inoperante. Não adiantava usar alguma arma contra aquele inimigo. Nós precisamos, amado, entender a natureza da batalha, a natureza da nossa luta. E a nossa maior guerra é a velha natureza que luta para ser ressuscitada dentro de nós. Há uma guerra que só vai terminar quando nós formos glorificados. Só vai acabar quando a gente estiver na glória. Mas enquanto estivermos aqui, precisamos nos manter abastecidos, cheios do Espírito Santo. Esse homem chamado Davi se preparava para guerrear contra Golias. Saul, que não compreendia a natureza daquela batalha, que não compreendia a natureza daquele inimigo. Saul olhava com seus olhos materiais, físico, carnal, para o problema. Mas o nosso irmão Davi olhava com os olhos espirituais. Alguns problemas, algumas lutas, algumas batalhas que nós enfrentamos na nossa vida, eu sei, amado, eu preciso olhar com os olhos físicos. Mas algumas batalhas eu preciso olhar com os olhos espirituais, senão eu vou guerrear errado, vou gastar combustível errado, vou cansar, vou desanimar, porque eu não estou compreendendo a natureza do inimigo que se levanta contra a minha vida. Esse homem chamado Davi compreendia. Em contrapartida, como eu disse, o seu inimigo, o seu amigo Saul, ofereceu a ele uma arma. Qual a arma que Saul ofereceu para Davi? A sua armadura. A sua armadura. E aí a Bíblia diz que Davi aceita a ajuda do seu amigo Saul
E ele coloca a armadura. Ele veste a armadura. Verso de número 39. Temos uma declaração de Davi. Depois de vestir a armadura de Saul, ele diz: eu não posso andar com isto. Eu não posso andar com isto. Quando eu penso, meus amados irmãos, nessa afirmação de Davi, e olho para Efésios capítulo 2, verso 2 e o verso 3, de Efésios capítulo 2, Paulo diz assim: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os demais também são. Se nós queremos viver uma vida cheia do Espírito Santo, eu preciso olhar para Efésios capítulo 2, verso 2 e o verso 3, e declarar a mesma coisa. Eu não posso andar com isto, se eu quero ter uma vida cheia do Espírito Santo. Aquelas obras que antes nós praticávamos, na ignorância, quando estávamos longe, distante, vivendo segundo a inclinação desse mundo, Davi, ele usa a armadura de Saul, e a declaração de Davi é: eu não posso andar com isto. Isso me leva a pensar, se eu quero ter uma vida cheia do Espírito Santo, compreender a natureza da batalha que eu enfrento, compreender a natureza do inimigo que eu tenho que enfrentar, eu também tenho que fazer a mesma declaração de Davi: eu não posso, a partir de agora, andar mais com isto. Despir-se da velha natureza, despir-se da velha armadura, para agora tomar sobre si a armadura de Deus, viver essa nova natureza. A Bíblia diz, amado, que lá em Mateus, capítulo de número 25, a Bíblia conta uma parábola, uma história, onde Jesus fala que a história de 10 noivas, e essas 10 noivas, elas aguardavam a chegada do noivo. Imagina a noiva no dia do seu casamento. Ela se prepara para a grande noite. Aquelas noivas, 10 delas estavam aguardando a chegada do noivo, para o dia mais especial da vida delas. Mas a Bíblia diz que algumas delas dormiram. Quando o noivo chegou, a Bíblia diz que 5 estavam preparadas, mas 5 dormiram. Algum encantamento tomou aquelas mulheres e as levou novamente ao seu antigo estado de vida. E elas dormiram. O noivo veio para todas elas. A Bíblia diz que 5 entraram. 5 estavam preparadas e 5 estavam adormecidas.
Eu sei, meu amado, minha amada, Cristo voltará para buscar a sua igreja. Mas aquelas 5 noivas, elas dormiram porque faltou a elas o óleo para manter a sua lâmpada acesa, a sua lamparina acesa. Muitas vezes, amado, pode acontecer com qualquer um de nós. Nós começamos a nossa caminhada cristã cheio de amor por Jesus, cheia de entusiasmo, de alegria, de vontade de servir ao Senhor. Mas de repente o combustível vai se acabando, as luzes vão se apagando, o desânimo começa a tomar conta. Não leio mais a Bíblia como eu lia antes, não orava como eu orava antes, não tinha mais a mesma disposição e alegria como era antes. Se você quer viver para cumprir a missão, mantenha-se cheio do Espírito Santo. E a outra recomendação também que nós podemos tirar como lição para a nossa vida. Segundo ponto, olhos fixos no alvo. Qual é o alvo da sua vida? Qual é o alvo da sua vida? Eu disse, nós fomos chamados por Deus para uma missão. Nós temos um alvo, um objetivo, uma razão de viver. Viver para cumprir o nosso propósito. Viver para cumprir a nossa missão. Por isso, amado, que quando o pastor Alessandro vem aqui à frente, através do PIB News, você vê a igreja oferecendo para você muitas ferramentas que vai ajudar você a manter-se cheio do Espírito Santo. A você ser abastecido de conhecimento, de você ser abastecido da palavra do Senhor, que vai ajudar você a caminhar firme, forte, abençoado e abençoador. Mantenha os olhos fixos no alvo. Qual é a nossa reação quando alguma coisa nos perturba? Qual é a nossa reação quando alguma coisa nos perturba? É ficar olhando para aquilo que nos perturba. Uma pessoa, ela é alcançada por um problema de saúde. Qual é a nossa natureza? Qual é a nossa tendência? Concentrar-se na doença. Concentrar-se no problema. Meu amado, minha amada, muitas vezes também na nossa caminhada com Cristo, nós podemos esquecer qual é o nosso alvo. Nós podemos esquecer qual é a nossa missão, porque nós somos distraídos para outras coisas. Quantas pessoas elas começam bem, compreenderam o plano da salvação, compreenderam o seu segundo chamado, mas aí muitas vezes, amado, a gente começa a olhar para a vida de um irmão, para a vida de uma irmã, do pregador, do pastor. E aí, muitas vezes, amado, para justificar a minha falta de vontade de servir ao Senhor, a gente começa a dizer, mas meu irmão fulano de tal, mas a irmã fulana de tal, fez isso, fez aquilo. Mantenha os seus olhos fixos no alvo. Qual é o seu alvo? Qual é o seu alvo? O apóstolo Paulo, ele diz para Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, verso de número 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está
em Cristo Jesus. Depois de mandar Timóteo, então, a se fortificar na graça que está em Cristo Jesus, ele usa a ilustração do soldado e do atleta. Ele diz que o soldado, quando ele se ingressa em um exército, ele vive para cumprir a sua missão como soldado. Ele não tem mais vontade, ele não tem mais autonomia, porque agora ele deve obediência a um exército. E ele vive para cumprir aquela ordem que o exército vai determinar a ele. E Paulo também usa a figura do atleta. Ele diz que a nossa vida também é como se nós, cada um de nós, fôssemos um atleta que aceitou a proposta de entrar em uma corrida. Mas eu sei, amado, que assim como o soldado, ele deve evitar as distrações. O atleta também, se ele quer alcançar o alvo, ele deve fixar a sua vida no alvo. Porque se o atleta ele começa a olhar à direita ou à esquerda, certamente outros virão, avançarão. E de repente esse atleta, ele se perderá. Muitas vezes, amado, o inimigo da nossa alma quer tirar os nossos olhos do nosso alvo, do nosso objetivo, do objetivo que você um dia determinou. Agora eu sou crente, agora eu sou de Jesus, agora eu sou um homem de Deus, agora eu sou uma mulher de Deus, mas o diabo ele vem para distrair você. E a Bíblia diz que esse homem, chamado Estevão, estava diante da Suprema Corte do seu país. Estevão estava enfrentando a fúria dos homens. Estevão, ele foi caluniado, injuriado, maltratado, morto, por causa do temor ao Senhor. Por causa do nome de Jesus. Ele não era digno de morte, assim como Jesus não era digno de morte. Mas enfrentaram, mas foram fiéis ao Senhor até o dia determinado por Deus. Por isso Paulo, ele diz para Timóteo: fortifica-te, meu filho, na graça do Senhor Jesus. Estevão, a Bíblia diz que ele, cheio do Espírito Santo, não tirou os seus olhos, continuou com seus olhos fixos no céu. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo vai possibilitar ela a sempre olhar para o céu, a sempre olhar para o Senhor. Os homens nos decepcionam. Você sofrerá decepção por alguém. Quando você começa a olhar para os homens, eles vão te decepcionar. Porque eles são imperfeitos iguais a você. Mas você que sabe qual é a sua missão, qual é o alvo da sua vida, você vai procurar manter uma vida cheia do Espírito Santo, vai manter os seus olhos fixos no alvo, como nós cantamos na igreja: meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Meu alvo não é o irmão, meu alvo não é a irmã, meu alvo não é a igreja, meu alvo não é os irmãos, meu alvo não é a vida alheia, meu alvo não é minha sogra, o meu alvo não é meu marido, o meu alvo não é a minha mulher, o meu alvo não é meus pais, não são meus filhos, o meu alvo é Cristo. O seu alvo é Cristo. Nós estamos aqui, mas um dia nós não estaremos mais aqui. Mas você pode ficar distraído pelas opções que esse mundo te oferece. A Bíblia diz que esse homem
porque ele manteve os seus olhos fixos no alvo, fixo no céu. A Bíblia diz que ele viu a glória de Deus. Todas as vezes, amado, que nós, mesmo em meio às dores, incertezas e decepções, mas você mantém seus olhos fixos em Cristo, você verá a glória de Deus. Você verá a glória de Deus. Pare de olhar para a doença, pare de olhar para os problemas, pare de olhar para as lutas, pare de olhar e de reclamar. Glorifica o nome de Jesus. Ele manteve seus olhos mesmo diante da morte, mesmo diante da mais terrível adversidade. Ele não tirou seus olhos do céu, ele não tirou seus olhos de Cristo, ele não parou de olhar para Deus, por isso ele viu a glória de Deus. Quando a gente começa a olhar para a vida dos outros, você só vai ver problema. Você já percebeu que muitas vezes a gente mesmo fala, não vou mais assistir jornal, porque é só problema, é só desgraça, só dificuldade. É reflexo, amado, de um mundo decaído. Pare de olhar essas coisas. Olhe para Jesus. Olhe para o Senhor. O autor da carta aos Hebreus, capítulo de número 12, verso de número 2, ele diz assim, que devemos olhar firmemente para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Quando esse autor da carta aos Hebreus, ele escreve o capítulo 12 de Hebreus, qual é o contexto? O contexto é o capítulo 11. E no capítulo 11, a Bíblia descreve como os nossos antepassados agiram, como os nossos antepassados viveram e o que eles alcançaram. O que você quer alcançar? Aonde você pretende chegar? Qual é o destino da sua alma? O céu ou o inferno? Qual é o seu alvo? Seu alvo é Cristo? Viva para Cristo. Viva para o Senhor. Mantenha seus olhos fixos em Cristo. Porque quanto mais você manter os seus olhos fixos em Cristo, você verá a glória de Deus. Você verá a glória de Deus. E a Bíblia também, eu posso tirar como lição da história do nosso irmão Estevão, termine como começou. Você quer terminar como começou? Interessante que a história de Estevão, ela começa a ser descrita em Atos capítulo 6. E quando a Bíblia começa a descrever a história de Estevão, Atos capítulo 6, verso de número 3, a Bíblia diz que ele era, dentre outras coisas, dentre outras qualidades que ele tinha, a Bíblia diz em Atos 6:3 que ele era homem cheio do Espírito Santo. Quando termina a história de Estevão, Atos capítulo 7, verso de número 55, a Bíblia diz também que Estevão era homem cheio do Espírito Santo. Estevão estava terminando a sua carreira aqui na terra, como ele começou. Como você quer terminar a sua história? Como você quer terminar a história da sua vida aqui na terra? Como começou,
Não, pastor, eu não quero mais como começou. Porque tudo começou de maneira errada. Eu vivia nos meus pecados, nos meus delitos, nas minhas transgressões. Mas eu fui alcançada por Cristo. É desse início que eu estou falando. E aí você lembra como você era quando você começou. Estevão poderia olhar para a sua vida e dizer para o Senhor: Senhor, estou terminando como eu comecei. Uma história escrita de bênção e de vitória. E dessa maneira termina a história do nosso irmão Estevão. No livro de Josué, lá no Velho Testamento, capítulo de número 14, verso de número 10 e o verso de número 12, conta a história de alguém parecido com Estevão. Conta a história de Caleb. Caleb, companheiro de Josué, durante toda a vida, na sua caminhada com Deus. Um homem que começou com Josué. Josué e Caleb faziam parte do grupo de irmãos que foram ver a terra que o Senhor havia prometido para eles. Josué com Caleb, esses dois homens de Deus, começaram crendo, confiando no Senhor, na palavra do Senhor. Aí a Bíblia diz que ainda faltava algo para se completar na vida de Caleb. E aí então Josué, ele vem diante de Josué e fala dessa obra que ainda faltava para Caleb completar. Para que ele pudesse ter direito a tudo que o Senhor havia prometido para ele. Mas faltava uma batalha para ser vencida. A nossa vida, amada, é cheia de batalhas. E à medida que você vence uma batalha, você sabe qual sensação agradável é para o seu coração. Mas quantas pessoas a sua vida é marcada por coisas que começam e nunca terminam? Coisas que vão ficando pela metade na história da sua vida, isso dá uma frustração muito ruim para todos nós. Você olha para um projeto que começou, fracassou. Você olha para alguma coisa que começou, ficou no meio do caminho. Você olha para alguma coisa que você iniciou, não concluiu. Isso dá uma sensação desagradável. Isso não é vontade de Deus para a sua vida. Deus quer te sustentar até o fim. Deus quer que você vá até o fim. Deus quer que você termine como você começou, cheio de alegria, acreditando, confiando, crendo. Esse homem, então faltava a ele a última batalha. O desafio era muito grande. O Senhor fez uma promessa a Caleb, quando este tinha 40 anos de idade. 40 anos de idade. Caleb recebe uma promessa do Senhor. Agora, preste atenção. 45 anos passaram na vida de Caleb. 45 anos passaram na vida de Caleb. Quando ele chega na presença de Josué, ele diz para Josué: Josué, quando eu tinha 40 anos de idade, Deus me fez uma promessa. 45 anos passaram. Caleb continuava acreditando na promessa que Deus lhe fez. Agora, aos 85 anos de idade, alguém poderia olhar para Caleb dizendo: Caleb, agora você é um idoso.
Agora você está cansado. Agora você não tem mais o mesmo vigor que antes. Mas aquele homem, cheio do Espírito Santo, ele declara: a mesma força que eu tinha antes, eu tenho agora. Porque aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, porque Deus renova a nossa força. Porque Deus renova no nosso coração aquele sonho que talvez você tinha de 40 anos atrás. 45 anos aquele homem permaneceu esperando, confiando no Senhor. Muitas pessoas se perdem porque deixam de acreditar em Deus e na sua palavra. Por isso, os sonhos que ela tem gera frustração, pesadelo e desânimo, porque não sabe esperar no Senhor. Jovem, quer casar? Espera no Senhor. Moça, quer casar? Espera no Senhor. Quer viver uma vida honrada no casamento? Não apresse as coisas. Só pratique sexo depois de casar. Mas muitos atropelam o processo. Aquele homem não. Agora ele continuava a mesma pessoa. Estava Caleb agora terminando como ele começou. Cheio de fé, de confiança, de alegria no Senhor. Porque aqueles que esperam no Senhor não serão frustrados. Espere no Senhor. E aquele homem, Caleb, agora com 85 anos, com a mesma fé, com a mesma coragem, com a mesma confiança, ele lutou e conquistou o que Deus tinha para ele. O tempo pode passar, amado. E com esse passar do tempo, muitas coisas boas e ruins podem acontecer. Mas quando eu permaneço firme, crendo e confiando no Senhor, passe o tempo que passar, o céu, a terra passará, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor dos Exércitos. Conclusão, a Bíblia diz que esse homem, chamado Estevão, ele viu a glória de Deus, ele viu o céu aberto. Eu gosto muito de pensar nesta declaração, céu aberto, porque ele manteve seus olhos fixos no céu, fixos no Senhor. A Bíblia diz que ele viu a glória de Deus e ele viu o céu aberto. Muitas vezes, amado, na nossa vida, parece que tem dias que o céu está fechado. Mas quando eu permaneço olhando para o autor e consumador da minha fé, o céu sempre estará aberto para receber minha dor, meu sorriso, minha alegria, minha tristeza. O céu vai estar sempre aberto. O céu nunca vai estar fechado para o Senhor. Aquele homem, poderia algumas pessoas dizer, mataram Estevão. Mas Estevão sabia, porque ele estava com seus olhos fixos na glória, fixos no céu. Ele sabia. Os homens o apedrejaram. Quando ele abriu seus olhos, estava no braço do Pai. Porque o céu vai estar sempre aberto para aqueles que confiam e esperam no Senhor. Aquele homem, diz a palavra do Senhor, ele viu o céu aberto, ele viu Jesus à direita de Deus. E a Bíblia também diz que enquanto apedrejavam Estevão, esse homem invocava e dizia, Senhor, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, Estevão adormeceu.
Com estas palavras, Estevão adormeceu. Ele estava sendo apedrejado por causa da maldade do pecado. Mas ele permaneceu firme no Senhor e na sua palavra. Que Deus possa te ajudar, que Deus possa te abençoar, amado. Para que se você possa viver para cumprir a missão que Deus deu a cada um de nós. Que você possa guardar estas lições de Estevão na sua vida e no seu coração. Amém? Vamos nos colocar em pé. Vamos orar. Chamados para uma missão. Eu e você fomos chamados para uma missão. Chamados para um propósito. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, para que você cumpra a sua missão, cumpra o seu chamado, cumpra aquilo que Deus tem como vontade dele para a sua vida e realizar através da sua vida. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, para que agora, ó Pai, compreendemos a razão da nossa vida, da nossa existência. Compreendemos a razão da nossa missão. Ajuda-nos, ó Pai, a caminhar, a ter e a sempre zelar por uma vida cheia do Teu Espírito Santo. Enche-nos, ó Pai, do Teu Espírito Santo. Enche-nos, ó Pai, do Teu poder. Ajuda-nos, ó Pai, a cada dia ser cheio do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Pai, também, para que nós possamos, ó Pai, estar sempre com nossos olhos fixos em Cristo, que é a nossa razão do nosso viver e do nosso existir. E nos ajude também, ó Pai, para que cada um de nós possamos, ó Pai, terminar como nós começamos. Terminar crendo, confiando, esperando. Ajuda-nos, ó Pai, fortalece, Senhor, a cada um de nós na Tua palavra. Fortalece-nos, ó Pai, cada dia com Teu poder. Ajuda-nos, ó Pai, para que nenhuma distração desse mundo possa nos atrair, mas que cada dia, Senhor, possamos estar olhando para Jesus, autor e consumador da nossa salvação. Ó Deus, abençoe, Pai, a vida de cada pessoa que esteve aqui nesta noite. Obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado, Senhor, por este momento. Pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, se alguém que está entre nós, que ainda não tenha confessado a Jesus como Senhor e Salvador, eu peço, Pai, no nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus venha agora e traga convencimento para esse coração, para que ele entenda que só Jesus Cristo nos pode dar a certeza de vida eterna. Muito obrigado, Pai, por esta noite. Eu peço, Pai, agora, ao término deste culto, eu oro suplicando ao Senhor, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo do Senhor, esteja sobre cada um de nós, agora e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã. Uma boa semana para você, em nome de Jesus.